Oi, alunos, tudo bem? Mais um vídeo para vocês corrigirem um pouco mais de atividades dos livros e continuo desejando que estejam todos bem na sua casa, na sua família, com saúde e que seja proveitoso para você esse momento que você tira para assistir os vídeos e conferir as atividades. Espero estar ajudando a você conferir. E eu vou hoje nas páginas 72 e 73 no livro de português. Eu falei para vocês desde o começo do ano que nós falaríamos de vários tipos de textos, né? De gêneros textuais diferentes durante o ano. E hoje o assunto é o texto expositivo. Então vamos lá. Na página 72 tem um quadrinho dizendo assim, ó. Você lerá um texto expositivo. Ele foi escrito por um aluno de 9 anos com base em uma pesquisa na internet. Então, você vai perceber que ele mistura, às vezes, a letra que ele está usando. Tipo, em vez de usar o tempo todo a letra cursiva, que a gente fala que é a letra de mão, ele usa, às vezes, a outra letra de forma, né, que vocês falam. Então, tem algum erro? Tem. No título, por exemplo, Como Nascem as Estrelas, ele colocou com E maiúsculo, onde não tinha necessidade de ser com letra maiúscula. Então, eu vou ler o textinho com vocês e a gente vai ver as atividades. Como nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Então, vamos comentando, né? Ele deu parágrafo, colocou letra maiúscula no começo, usou corretamente pontuação, né? O ponto de interrogação. Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Aí ele colocou as fontes, né, os sites onde ele pesquisou, o nome dele, Felipe Bogaz Notari, e a idade, 9 anos. Então, é um trabalho de um aluno de 9 anos. Bom, primeira coisa que a gente faz quando lê um texto novo é ver se tem algumas palavras que a gente não entende. Então, por exemplo, quando a gente fala aí, ó, eu anotei aqui umas coisinhas que pode ser que vocês tenham ficado se perguntando. Poeira interestelar. Interestelar, tá? Entre as estrelas. Mas não é essa poeira que a gente vê em casa, que passa o dedo no móvel assim e tem poeira. É outro tipo, é uma poeira que tem no universo, de matérias que ficam no universo. Uma nebulosa é uma nuvem de poeira e gás que forma depois uma estrela. Galáxias são gigantescos sistemas formados por estrelas. Algumas têm bastante gás e poeira. E uma coisa que fica incandescente é algo aquecido que fica luminoso. Tá? Então você lê com calma o texto. E aqui você está vendo que a gente pode falar um pouco de ciências, de outras matérias, né? Sempre misturando um pouco com o português. Então, o menino fez uma pesquisa e escreveu à mão, né? Não digitou. Primeira coisa, sublinhe no texto as palavras que você não conhece. Sublinhar é grifar, passar uma linha embaixo da palavra que você não conhece. A gente recorre ao dicionário, né? Hoje em dia, não só ao dicionário escrito, mas muita gente vai ao dicionário virtual, ao Google, e coloca lá para ver o significado de alguma coisa que não conhece. Procure o significado delas no dicionário e quais delas você gostaria de usar em seus textos. Daí para você pensar qual a palavra nova aí que você aprendeu que você gostou. Na página 73, um pouco de conversa. Com que propósito um leitor vai ler esse texto? Você acha que é qualquer tipo de pessoa que vai se interessar em saber como nasce uma estrela? Aqui são estudantes que tiveram que fazer uma pesquisa, né? O menino apresentou um trabalho para o professor. Mas tem gente que gosta do assunto e não é mais um aluno assim de 9 anos. Quem você acha que leria? Será que na sua casa tem alguém que gosta de estudar sobre as coisas do universo, sobre as estrelas? O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? Ele está explicando, né? Então é uma explicação, tem um fundo assim de informar, né, as pessoas. Então tem uma intenção de ensinar. Na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? Você acha que, baseado na pesquisa do menino, foi um trabalho completinho, deu para entender? Aqui tem um outro quadrinho dizendo: o texto expositivo explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Então, quando a gente expõe uma ideia, é expositivo.
A gente está apresentando um assunto. Ele deve ter um título e é composto de 3 partes. Então, tem que ter um nome, um título. Tem que ter, primeiro, a introdução, que apresenta o tema, a ideia principal, quando você inicia o texto. O desenvolvimento, que é onde você amplia o tema, é onde você conta as maiores informações, né? Um modo de organizar as informações é apresentá-las em sequência, que pode ser marcado por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. São palavras que são usadas nessa sequência. E tem que ter uma conclusão, que encerra a ideia principal. Toda a história que a gente escreve desde pequenininho, a gente já fala, né? Olha, tem que ter um nome, tem que ter um título e tem que ter começo, meio e fim. Tem que fazer sentido para outra pessoa que vai ler conseguir entender o que você escreveu. Mesmo que seja um texto assim sobre coisas de ciências, também tem que ter uma introdução para você entrar no tema, depois o desenvolvimento da sua ideia e o encerramento. Na atividade número 2, qual é o tema do texto Como Nascem as Estrelas? Formação das estrelas no universo, né? Na número 3, tem 3 frases aí. Você só pode marcar o xizinho em um quadrinho desses. Qual é a principal informação da introdução? Então, lá no comecinho do texto, a principal informação é que o processo de formação das estrelas é lento? É assim que já começa o texto? Não, né? As estrelas são nebulosas antes de nascer? Então, fala primeiro o que são as estrelas. Ou as nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar. Então, se você voltar lá para olhar, antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nebulosa lá. Então, é o segundo quadrinho que está na introdução do texto. Então, você faz o xizinho na segunda frase. Na número 4, está perguntando em qual parágrafo do texto que o tema é desenvolvido. Então, no primeiro parágrafo, no primeiro pedaço, é a introdução. O segundo parágrafo, que é quando a gente dá um espaço para começar uma nova parte do texto, é onde desenvolve. E depois o encerramento, não é isso? Então fica no segundo parágrafo, daí você escreve nessa linha aí. Circule nesse parágrafo as expressões que indicam uma sequência. Se você voltar no texto, no segundo pedaço, onde está lá o processo, que começa ali, esse segundo parágrafo, você vai encontrar primeiro a nebulosa, tananã, tananã. Depois o interior, tananã, tananã. Esse primeiro e esse depois vão dando a sequência pra gente. Então, você circula essas duas palavras, primeiro e depois. E na número 5, qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? A formação de uma estrela depende de vários fatores. Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer, ou tudo começa com a condensação de uma nebulosa? Se está encerrando já a explicação, o texto expositivo, então tem que ser o segundo, né? Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. Você já explicou todo o processo, como se forma uma estrela, e já está encerrando o seu texto. Então, o texto expositivo, esse é só um exemplo que tem no livro sobre as estrelas, mas pode ser sobre qualquer tema. Você pode expor uma ideia, você tem que ter título, início, uma introdução, um desenvolvimento, né? Meio do texto e o fim, encerramento ali, que é a conclusão da sua ideia. Então, é mais um modelo para você conhecer, para você aprender na sua escrita, né? Quando você tiver que fazer uma atividade na escola, é mais um texto que você conheceu. Eu espero que você seja curioso, continue lendo bastante e textos bem variados, para você aprender bastante. Tá? Então, fiquem com Deus, um beijo da professora que está com muita saudade de vocês.